Eu lembro quando eu fui parar no Núcleo de Apoio Psicológico da faculdade, um setor chamado NAP. E foi um pouco estranho para mim, mas eu acho que quanto mais rápido eu descobri isso, melhor as coisas se tornaram dali para frente. Nesse vídeo, eu quero mostrar porque muitas das vezes a gente se esforça e dificilmente conseguimos atingir ou ter o resultado proporcional ao tamanho do esforço que temos. Trabalhamos muito, estudamos muito, nos esforçamos muito e às vezes percebemos que o resultado é muito inferior ao tamanho do nosso esforço. E aí, eu me deparei com algo muito interessante que está em Eclesiastes 10:10, diz assim: se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força, ter uma atitude sábia assegura o sucesso. E eu, certamente, na época da faculdade, não conseguia imaginar e pensar nessa direção. E nesse versículo, nesse texto, mostra o princípio de um esforço inútil. Se você não afiar o seu machado, terá que se esforçar cada vez mais para atingir o seu resultado. Terá que empregar mais força. E isso demonstra que muitas das vezes nos esforçamos da maneira errada. Agora, se o meu esforço ele está sendo feito da maneira correta, com a ferramenta correta e a ferramenta nas condições corretas, ou seja, afiado, o meu esforço será muito menor perante o desafio. E o que aconteceu? Por que eu fui parar no Núcleo de Apoio Psicológico da faculdade? Na época da faculdade, por volta dos meus 23 anos, mais ou menos, 24, não me recordo exatamente, né? Eu tinha recentemente sido diagnosticado com um transtorno, né, de hiperatividade, o déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Eu não sabia que eu tinha isso e eu tive uma grande cicatriz até eu entender sobre isso. Então, essa cicatriz foi: você é burro, você é inútil, você não serve para nada, você não sabe ler, você não sabe escrever. E, de fato, eu não sabia. Eu tinha muita dificuldade de leitura, eu tinha muita dificuldade de pegar um livro e eu lia muito silabado. E, de repente, eu me deparei com uma faculdade. Mas ali eu já estava, na época, medicado, já estava fazendo um acompanhamento. E quando eu comecei a estudar a média de 12 horas, 10 horas, 11 horas por dia, e minhas notas cada vez mais diminuíam, eu fiquei sem entender o que estava acontecendo e, de certa forma, me senti um pouco triste e meio que corroborou aquela crença que eu tinha de ser burro, de não conseguir, de que aquilo não era para mim e que talvez eu teria que fazer outra coisa como eu fazia antes, que eram serviços mais braçais. Então, eu fui parar no Núcleo de Apoio Psicológico da faculdade, porque muitas das pessoas viam o meu empenho, o quanto eu estudava, eu me esforçava, só que mesmo assim eu não conseguia tirar boas notas, eu tinha muita dificuldade de entender aquilo que eu estudava. E veja, eu estou dando aqui o exemplo de estudo, mas isso pode ser em qualquer área que você tenha na sua vida, que você tenha se esforçado, mas não consegue ver grandes resultados. E eu certamente falei assim, cara, isso não é para mim. Né? Não consigo, eu me esforço, me dedico e as coisas não estão acontecendo. Só que tinha um cara que me chamou muito a atenção na época, na faculdade, não vou expor o nome dele aqui, obviamente, até porque ele é uma pessoa, assim, entre aspas, com um grau de importância, e vocês vão entender o porquê. Esse cara chegava todos os dias com um livro, aqueles livros de direito, grandão assim, né? Por volta das 8 horas da manhã, sentava numa mesa e ali ele ficava basicamente até às 17, 16 horas, e após aquilo dali ele saía. Minha faculdade era a parte da manhã, né? Era integral, eu entrava de manhã e saía na parte da tarde, e muitas das vezes, quando eu tinha um intervalo ou outro, eu estava na biblioteca, e isso quando a gente não tinha os day off, o tempo livre, ou às vezes eu faltava aula para poder estudar na biblioteca, porque eu aprendia melhor, né? Eu achava que eu aprendia melhor quando eu estava ali sozinho, né? Estudando. E eu vi esse cara todos os dias chegando. Esse cara chegava, sentava, estudava, saía, e aí a gente começou a se cumprimentar. Oi, tudo bem? Olá, beleza? E aí? Até que um dia ele me chamou para tomar um café e eu, muito curioso, cheguei para ele e falei assim, cara, eu às vezes eu fico aqui, né, reclamando, cara, tô estudando, tô me dedicando pra caramba, mas eu vejo você que fica aqui o dia inteiro estudando. E quando você sai daqui ainda vai para aula, porque nessa faculdade que eu estudei, o curso de direito e outros cursos eram na parte à noite, né? A parte da manhã era odontologia e medicina, e a parte da noite tinham vários outros cursos, como direito, informática, enfermagem, biologia, enfim. E aí ele disse, não, mas eu não faço mais faculdade, não, eu já acabei já a faculdade. E eu falei com ele, poxa, que legal. E o direito é complicado, né? Porque você se forma e depois, se você não passar na prova da ordem, você, em tese, não é nada, né?
E aí tem que estudar mais ainda, né? Se estuda bastante, porque na época minha esposa estava estudando também para poder fazer essa prova da ordem, estudava igual uma condenada. E eu admirando, né, o trabalho, o quanto que ele estudava, o quanto ele era centrado, ele chegava, garrafinha de água e não sei o quê, ele tinha todas as paradas, e às vezes eu parava um tempo para poder olhar ele. E tinha outras pessoas ali ao redor, que depois eu fui descobrindo muitas outras coisas sobre aquele grupo que ficava no fundo da biblioteca. Esse cara sentava especificamente debaixo do ar-condicionado, eu sentava uma mesa do lado dele, né, basicamente, um pouquinho mais para trás, porque na frente eram umas mesas de uma pessoa só, e eu sentava numa mesa de 4 cadeiras. E ele também. E aí começamos a conversar e ele falou: não estou estudando para a prova da ordem, não. Não quero esse negócio de advogar, não é comigo, não. Aí eu falei assim: pô, e o direito é complicado, né? Você estuda, ou vai fazer a ordem, ou você tem que batalhar, estudar muito para poder passar num concurso público, né? Só que o difícil eu tenho que passar num concurso público e às vezes é complicado porque a gente não pode nem trabalhar, né? Porque, tipo assim, a dedicação é muito grande, o empenho é muito grande. Ele falou assim: não, cara, eu trabalho. Eu falei: cara, me perdoa, mas o que você faz? E aí ele disse: eu sou delegado. E aquilo dali, quando eu olhei, eu sou delegado. E aí vai estar o ensinamento que eu quero te mostrar nessa aula, realmente, o motivo de eu ter gravado esse vídeo aqui para vocês. Eu olhei para ele e falei: você é delegado. Na época, ele tinha por volta de uns 33 anos. E ele disse, depois aí a gente começou a realmente ter um estreitamento da amizade. E ele falou comigo assim: cara, eu passei para delegado com 23 anos, 22, 23 anos, porque já era um objetivo dele desde a faculdade de Direito, então ele já vinha se empenhando para poder fazer aquela prova. E aí ele me disse que tinha passado por volta aí com seus 22, 23 anos, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que era 23 anos, porque fazia basicamente 10 anos de polícia quando ele me contou. E aí eu falei: cara, o que você está estudando então? E lá, cara, eu tenho um objetivo de fazer tanto para a parte da promotoria ou para a parte, né, de ser juiz ali para o magistrado e tal. E eu falei: cara, quantos concursos você já fez? Ele falou: já fiz alguns, cara. Já fiz alguns. E cheguei a passar em alguns, mas não classifiquei no número de vaga e tudo mais. Eu estou estudando, porque eu já estou com mais 2 concursos engatilhados. E eu falei: quanto tempo você está estudando, cara? Ele falou assim: cara, eu estou estudando basicamente tem 5, 6 anos para esse objetivo. E 5, 6 anos para esse objetivo. E aí eu pensei, falei: cara, vamos lá. Você é delegado. Você já tem um salário ok. Já mora numa casa ok. Já tem uma estrutura, né? Familiar. Ele tem a esposa, tem as filhas dele e tudo mais. E você ainda assim com empenho e afinco e dedicação para passar num concurso que você já vem há, sei lá, 6 anos estudando e, de certa forma, você não passou. Como que você desenvolve isso e você, tipo assim, não se frustra? Por quê? Porque eu me deparei comigo. Já estava basicamente ali no meu, acho que meu primeiro ano de faculdade, indo para o segundo ano de faculdade, com certa dificuldade, tendo que me esforçar muito mais. Tudo bem, pelo fato de eu ter um TDAH, eu já tenho que ter um esforço um pouco maior do que pessoas que normalmente não têm. Você está se vitimizando? Não. É porque a minha dificuldade de concentração é muito maior, né? Eu não consigo. E todas as vezes que meu cérebro ele se desconecta daquilo dali, para eu voltar ao princípio, eu tenho que voltar tudo, basicamente. Eu tenho que estudar tudo. Então, quando eu ia estudar, eu botava tampão, eu botava gorro, e para não olhar para os lados, enfim, isso aí pode ser um tema para um outro vídeo, né? Qual foi a rotina de estudo que eu consegui? Comentem aqui embaixo, eu posso fazer, né, um vídeo só falando sobre essa rotina de estudo que eu consegui desenvolver e vir treinando acerca disso. Mas fato é o seguinte, eu falei para ele assim: beleza, e como que você faz para não desistir? Porque, em determinada forma, o esforço que você faz, às vezes, né, no resultado, ele se mostra inútil. E ele disse: não, o esforço que eu faço não é inútil. Aí ele foi e disse: nós precisamos entender que eu preciso criar estratégias e formas de entender o porquê que aquilo não está dando certo. O porquê que eu estou me esforçando tanto e não estou dando certo, não estou conseguindo ter êxito naquilo dali, não estou conseguindo chegar ao objetivo que eu quero. E aí ele foi e começou a segmentar. Por exemplo, eu percebia que eu tinha mais dificuldade em X matéria, em Y matéria. E aí eu precisei trabalhar estratégias mais eficientes, ou seja, amolar o meu machado, para que quando eu estivesse de frente ou diante daquele desafio, eu conseguisse aumentar a minha performance sobre aquilo dali. Muitas das vezes nós fazemos esforço certo na direção errada, ou esforço certo na direção certa com as ferramentas erradas. O que seria isso, Vinícius? Basicamente é quando a gente tenta apertar um parafuso com uma faca, por exemplo. Eu estou tentando apertar o parafuso, esse parafuso ele precisa entrar na madeira, mas eu não estou com a ferramenta correta. E isso nos leva ao quê? Frustração, desânimo, desistência.
E é por isso que muitas das vezes estamos cansados, porque não entendemos, por exemplo, o que diz lá em Eclesiastes, que eu vou repetir. Se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Ou seja, se eu estou me esforçando demais, é porque eu não entendi os princípios que estão de trás daquilo dali. Certa vez eu também ouvi uma história de um cara que comprou um relógio da Apple e ele tentando abrir aquela caixa ali e não estava conseguindo, e o filho dele virou para ele e disse assim: papai, se você está fazendo muita força, significa que você está fazendo alguma coisa errada. Porque o criador dessa caixa, ele fez com que isso fosse de forma prazerosa e inteligente para ser aberta. Se está fazendo força demais, está errado. Depois eu entendi esse princípio, por exemplo, quando eu ia fazer cirurgia. Às vezes a gente tinha que fazer uma extração de um determinado dente e o professor falava: se você está fazendo força demais, tem alguma coisa errada. E isso tudo começou depois a se encaixar. Eu estou me esforçando, tem alguma coisa errada. No meu caso, qual que era a coisa errada? Método de estudo. O meu método de estudo estava completamente errado. Por quê? Porque o professor me dava, por exemplo, você tem que estudar sobre anatomia. Eu ia estudar sobre a história da anatomia. Mas ele queria que eu estudasse sobre o sistema esquelético. Não era sobre a história da anatomia, quando aconteceu lá no Egito, no processo de mumificação do faraó da época. Ele não queria saber isso, isso não ia cair na prova. Só que como eu tinha dificuldade de entender aquele lapso do pedaço, do fragmento que ele queria, eu tinha um esforço cognitivo muito maior. Depois de entendendo, quando eu fui lá conversar com a psicóloga, ela foi, me mostrou, eu mostrei para ela os meus resumos, da maneira com a qual eu estudava, e ela disse: olha, você está perdendo tempo demais, está fazendo força, ela não disse com essas palavras, hoje eu entendo, ela disse assim: você está se esforçando demais na direção que não é para estar esforçando. E quando você chega aonde você deveria estar realmente se empenhando, você já está cansado. Ou seja, eu estou tentando derrubar uma árvore com um machado que não está afiado, e quando eu estou no meu ápice da minha força, fazendo um força, eu não consigo êxito em derrubar aquela árvore. Por quê? Porque eu tenho feito a força na questão errada, tá? A gente precisa entender que muito mais que trabalhar, muito mais do que estudar, muito mais que se dedicar, é preciso primeiro afiar o machado. E o que seria afiar o machado? É ter estratégias de maneira inteligente para que eu possa entrar naquilo dali. Muitas pessoas fazem determinados cursos de odontologia, instrumentação cirúrgica, enfermagem, mas eles não fazem esforço para entender o que é o mercado, qual que é a indústria, quais são as possibilidades, qual que é a direção que você vai caminhar. Tem um filósofo alemão que tem uma frase que diz: você erra 100% dos tiros que você não dá. Ou seja, muitas das vezes estamos fazendo força na direção errada, errando 100% dos tiros que a gente não está dando na direção correta. Então, é necessário a gente parar para refletir e entender o que é conseguir afiar o meu machado. É ter o conhecimento específico desenvolvido para aquela área a qual você precisa desenvolver, né, o seu desempenho em alta performance. Tem uma história que dizia que Michael Jordan, quando todo mundo saía da quadra, ele pedia para o treinador dele ficar ali para poder olhar ele arremessando. Ou seja, ele entendeu que ele precisava melhorar o arremesso dele e para isso ele precisava afiar o machado. E a maneira com a qual ele tinha de afiar o machado era ficar depois do horário fazendo arremessos para aquela cesta. Entender isso pode parecer algo muito óbvio, mas o óbvio que não é explicado não se torna óbvio. Talvez hoje você esteja fazendo esforço demais na direção errada ou esforço demais na direção certa, só que com as ferramentas não tão ideais, não afiadas para aquele determinado tipo de atividade. Então, esse vídeo é mais um objetivo de você refletir sobre o que tem dentro do cenário que eu estou enfrentando hoje que precisa ser afiado. Talvez o seu relacionamento, a sua vida financeira, a sua vida profissional, os seus estudos, não sei. Mas o objetivo desse vídeo é colocar realmente uma pulguinha na sua orelha para que você tenha essa autoconsciência, essa autorreflexão de você entender que se você está fazendo força demais, alguma coisa está errada. Beleza?